Eu não vou começar esse vídeo com esse negócio de galera do meu canal. Eu não vou repetir frases feitas de ninguém. Mas nesse vídeo, que é o primeiro, eu não sei quantas pessoas, além dos alunos, vão ter acesso. Pode ser que soe estranho a forma natural e espontânea como eu lido com aulas e com conteúdos. Geralmente quando a gente faz a contextualização, a gente brinca com exemplos da nossa cidade, do nosso estado e da nossa região. Então, caso alguém que não seja da nossa cidade, estado, região, possa estranhar, vocês vão entendendo com o tempo, né? Caso haja outras aulas e essa pandemia demore mais tempo do que o previsto. O assunto novo que eu quero passar para os meus queridos alunos das turmas de terceiro ano do Vespertino, do Centro de Ensino Oscar Galvão, turma 300, 301 e 302, é um assunto de literatura. Eu sou professor de vocês, como já foi bem explicado, de literatura, gramática e, na turma 300, produção textual. Na turma 301 e 302, somente literatura e gramática. Deixa eu tomar aqui meu cappuccino. O assunto de literatura que vocês deveriam ter visto desde o final do primeiro bimestre é o pré-modernismo, para depois passar o restante do ano todinho estudando o modernismo. Ficou um pouco chato esse estudo de literatura, porque as pessoas parecem que dessa geração Z não gostam muito de história. E como eu digo, desde quando eu era professor de vocês de séries anteriores, a literatura depende do conhecimento histórico. A literatura está atrelada à contextualização histórica. Você nunca vai entender um estilo literário sem conhecer o momento histórico daquele período. Até porque literatura, como eu digo exaustivamente, é arte. E a arte imita a vida, a realidade do momento em que se produziu. Mas o pré-modernismo já está quase chegando na gente, né? Nós passamos lá, quem estudou, quem foi um bom aluno de primeiro ano, viu lá no período medieval o trovadorismo e o humanismo. Depois, chegando na Idade Moderna, se estuda o classicismo, o barroco e o arcadismo. E depois, já na Idade Contemporânea, no segundo ano, o romantismo, realismo, naturalismo e simbolismo. O ideal é que todo mundo soubesse o contexto histórico de cada um desses momentos literários. E aí, finalmente, se chega no modernismo. Só que o Brasil tem um diferencial. O Brasil ele não entra imediatamente no modernismo, como aconteceu em Portugal. A gente vai ter um período chamado de pré-modernismo. Até porque o pré-modernismo ele não é definido como uma escola literária. Ele é um momento de transição em que vários estilos coexistem. A gente tem um período de transição que vai de 1902 a 1922, um período que durou 2 décadas. E aí, finalmente, quando chegou em 1922, que se cria um evento grandioso no mundo cultural e artístico, que foi a Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 1922, e finalmente se instaura o modernismo brasileiro a partir desse fato histórico. Porque, como eu sempre digo, uma escola literária sempre surge com um fato histórico ou com uma obra literária. Uma grande produção literária define o início, serve como marca inicial de uma escola literária, de um estilo de época, ou um fato histórico. O modernismo, temos um fato histórico, que é a Semana de Arte Moderna. Mas eu não vou entrar nesse monte de detalhes. Esse professor chato da poxa, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Eu sei que vocês já não estão gostando. Então vamos agora ser mais espontâneo. Primeiro, meninos e meninas do meu querido Centro de Ensino Oscar Galvão. Vamos partir da ideia conceitual. Assim, vamos ter uma ideia do que vem ser modernismo, o que é ser moderno. Qual é a ideia que se tem de moderno? O que é uma coisa moderna? O que é uma pessoa moderna? Às vezes que eu pergunto isso, geralmente os alunos dizem ser moderna está na moda. Aí eu pergunto, se a moda for usar droga, todo mundo vai usar? Isso é sinônimo de modernidade? Não. Ser moderno é fazer o que todo mundo está fazendo. Então todo mundo vira bandido, começa a fazer coisas erradas, vou fazer porque é a moda. Aí eles começam a ver que não é bem isso. É preciso entender o que é modernismo, tanto do ponto de vista literário, quanto do ponto de vista
histórico e social. O que é ser moderno? Por exemplo, a gente tem um personagem histórico que marca, inclusive, o nosso calendário, que marca praticamente toda a história do mundo ocidental, que viveu na Idade Antiga e era altamente moderno. Quem é esse personagem? O próprio Cristo. E por que Cristo era moderno? Porque Cristo nasce judeu, filho do carpinteiro, adotivo, filho da Virgem Maria, segundo a fé de quem é cristão, nós cristãos, e ele nasce num povo altamente tradicional. Tradicional em vários pontos. O povo judeu seguia a tradição religiosa de uma visão monoteísta única, diferente dos outros povos. Tradicional na questão de casamentos, tipo de alimentos que podia se consumir, enfim, era uma tradição permanente, que já vinha de uma outra história que a gente contou para alunos que estudaram as outras escolas anteriores. Mas aí Cristo se apresenta de modo diferente. Ele convive com pessoas de crenças e de tradições diferentes daquela que era habitualmente mantida e conservada pelos judeus. Então Cristo era moderno. Mas isso não quer dizer que Cristo fazia tudo o que o povo estava fazendo. Eu vou fazer o que o povo está fazendo. Então o que é ser moderno? No sentido social, seria você ter a capacidade de conviver com pessoas que pensam diferente de você, que têm crenças diferentes da sua, que têm gostos musicais diferentes do seu, e mesmo assim, sem a manifestação de preconceitos. Vamos colocar assim, alguém que faz parte de uma tribo. Camarada é da tribo dos emos, ou é da tribo dos punk, e aí usa aqueles cabelos diferentes, pintados e tal, isso aí fulano é muito moderno. Às vezes não é moderno, por quê? Porque ele só aceita quem pensa exatamente igual, quem se veste exatamente igual, quem é daquela mesma tribo. E às vezes você encontra um velhinho que usa um chapéuzinho de palha no interior desses rincões do Brasil, chinelinha de dedo, calça esfarrapada, barba por fazer, às vezes um dente faltando, uma dentadura encardida, e ele é muito mais moderno do que algum coleguinha seu que você acha que é moderno porque faz as coisas que parecem ser atuais, enquanto que o velhinho parece ser arcaico, ultrapassado. Não é, por quê? Às vezes esse velhinho acumulou tanta experiência, teve filhos e filhas, e no meio desses filhos teve gente que estudou, teve gente que não estudou, teve gente que fez uma trajetória de vida bonita, teve algum filho ou neto que fez uma trajetória feia, teve uma netinha que virou garota de programa. Virou garota de programa, virou prostituta, enquanto a outra neta virou freira, e a outra virou uma engenheira, a outra quis somente casar e ser mãe. E ele consegue abraçar todos e conviver, porque o principal elemento que constitui a literatura, e uma das principais funções da literatura, é a capacidade de humanizar as pessoas, porque a gente nasce na condição de humano, mas na verdade nós somos tal qual aos outros animais. O que nos diferenciaria seria a nossa capacidade de nos humanizar, e a literatura tem uma dessas funções, que é humanizar. Então quando você entende, por exemplo, que nem todos os gostos são mais iguais, porque a partir do final do século XIX e início do século XX, muita coisa aconteceu e fez com que muitas profissões surgissem. Se você for observar, por exemplo, no livro Senhora, de José de Alencar, que é do romantismo, as mulheres elas eram condicionadas a serem somente esposas. Tanto que se uma mulher fosse vista sozinha na rua, sem o marido, sem a companhia do marido, do pai ou de um irmão, tinha-se logo a ideia de que ela era uma cortesã, que ela era uma prostituta. Então as mulheres se limitavam a casar. Elas tinham que ter um marido porque era como se fosse algo indecente e imoral elas não serem casadas. A gente deve ter visto isso naquela novela de Valci Carrasco, Cravo e Canela,
onde se ofendia a mulher chamando-a de separada, a separada. Então a ideia de modernismo, ela só vai chegar ao Brasil a partir da Semana de Arte Moderna de 1922, exatamente porque houve uma manifestação de extremo preconceito com uma pintora chamada Anita Malfatti. Anita Malfatti sofreu, vamos colocar assim, um bullying de extremo mau gosto por parte de um grande intelectual que era muito respeitado, uma grande figura da nossa literatura, da nossa história política e cultural, que é o Monteiro Lobato. Mas ele pisou na bola e aí a pobre da Anita Malfatti se sentiu muito mal com aquilo e todos os outros artistas de vários segmentos culturais perceberam que São Paulo, a principal cidade do Brasil, carregava ainda um ranço de tradição, de arcaísmo, de conservadorismo doentio, muito exagerado. Então resolveram promover a Semana de Arte Moderna. Mas o período que nós vamos conhecer de verdade é o pré-modernismo. Então, com base nisso, para não ficar uma aula extensa e chata, eu vou passar no Classroom uma atividade para vocês, meus queridos alunos da 300, 301 e 302. Boa noite e beijos do titio.